Boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos. Essa mesa, eu queria fazer um agradecimento ao Grupo Planeta 70 anos. Essa mesa Vila Nova da Rainha, Vila Nova das Rainhas, na verdade. Queria agradecer as convidadas, Carmen Maria Machado, Jarid Arraes e, mais uma vez, a Adriana Couto, que é jornalista, apresentadora do programa Metrópolis da TV Cultura. Obrigada. Um prazer. Boa mesa. Boa tarde. Oi. Que bom estar aqui nesse palco de novo, na Flip. Boa tarde também para quem está acompanhando a gente pelo telão na Praça da Matriz. Vamos falar de literatura, vamos refletir, vamos conversar com duas escritoras que eu adoro. Não é por isso que elas estão na Flip, mas eu adoro. E eu acho que vocês também. A gente vai conversar com a Jarid e com a Carmen, duas escritoras que passeiam dentro da narrativa delas de forma muito fluida por gêneros, por estilos, entre a fantasia e a realidade. Elas conseguem, com tudo isso, transgredir, né, e além das tradições, e também alcançar questões existenciais muito profundas. Tudo isso a partir das vozes de mulheres. As personagens que elas criam nos livros de contos, que a gente vai falar desses dois livros aqui, principalmente hoje. Dois livros de conto, cada, né, delas, o primeiro livro de conto de cada uma delas. Então, dentro desses livros, as mulheres têm essa voz. A gente consegue, a partir dessas personagens, entender uma experiência arrebatadora e violenta do que é ser mulher na sociedade de hoje, né? Muitos medos, né, no meio de tudo isso. O que a gente faz com tantos medos? Elas escrevem. Eu leio o que elas escrevem. A Jarid Arraes é cearense de Juazeiro do Norte, poeta cordelista. Começou a escrever por influência do pai e o avô, que também são cordelistas, mas mesmo assim não dá para dizer que ela está seguindo uma tradição da família, porque aí a Jarid escolhe escrever cordel, mas rompe, porque ela não quer mais escrever sobre preconceito, sobre os machões, né? É outro cordel, é outra história. Ela já tem, além desse, outros 3 livros, um de poesia, um de cordel, além de, sei lá, 70, 80 cordéis também, e tem um romance, As Lendas de Dandara, e, inclusive, já foi traduzido para o francês e que vai virar série de televisão. Não é chique ela? Muito bem. A Carmen Maria Machado, que prazer ter você aqui. Gosto muito, muito, muito. Ela me arrebatou, uma leitura que me arrebatou. Quem está com o livro aí na mão sabe que já no primeiro conto a gente já está em outro lugar. O corpo dela e as outras farras. É o primeiro livro de contos também da Carmen Maria. Engraçado que esse livro também vai virar uma série de televisão. Olha só essas meninas. Eu ouvi numa reportagem que seria mais ou menos um Black Mirror feminista. Olha! Pois a Carmen é americana, escritora, ensaísta, professora da Universidade da Pensilvânia. Antes de publicar esse primeiro livro de contos, ela já era conhecida por seus ensaios, por ficções também publicadas em revistas legais, como a Granta, New Yorker e The Paris Review. Pois ela está aqui com a gente para conversar, porque ela é uma das 15, segundo uma lista do jornal The New York Times, ela entrou nessa lista das 15 vozes femininas mais notáveis do século XXI. Desculpa estar falando muito sobre elas, mas é para a gente entrar na conversa com essas mulheres. Ela foi indicada para prêmios importantes, a temática LGBTQ+, também trouxe prêmios importantes para ela. É um prazer estar com vocês. Vocês querem dar um oi para o público? Sim, né? Começa com você. Hello.
Que prazer. To read? Yeah? Não. Oh, não. Logo mais. E você, Jahid, dá um oi pra gente. Oi, todo mundo. Oi, todo mundo. Tô muito feliz. Muito bem. A gente está aqui sorridente, a gente vai falar de assuntos densos também, mas... começar assim, que é melhor. E aí eu vou começar do princípio, porque eu quero saber dessas duas escritoras como o local de origem, onde elas nasceram, a cidade que elas nasceram, esse ambiente onde elas cresceram, como esse ambiente influenciou e influencia ainda na escrita, essas experiências que elas tiveram, e como isso também impacta na hora de escolher ser escritora. Eu sei que vocês têm uma ligação forte com esses locais, e eu começo com a Jarid. Juazeiro, Cariri. Cariri, sertão. Sertão. Bom, eu sou uma mulher do sertão, uma jovem mulher do sertão, ainda pode dizer que é jovem. E fui uma menina que cresceu no sertão. E isso fez muita diferença na minha vida, porque eram tantas questões culturais, tantas questões morais envolvidas nesse crescimento, nas imposições contra um corpo de uma menina no sertão, que isso me fez crescer entre dualidades, né? Mas no momento inicial, principalmente como uma revolta, né? Eu cresci muito rebelde e revoltada contra a minha terra, né? Contra o meu espaço, o meu lugar e as pessoas que estavam ali comigo, porque eu não me sentia muito encaixada, nem pertencida. É como se não tivesse um grupo para mim. Sabe aquela matéria da Xuxa? No Brasil não há homem para mim? Sei. No Cariri não há espaço para mim. Era isso que eu pensava. Então, isso teve muita influência na minha personalidade, né? E nas formas como eu buscava me expressar. Porque se eu não conseguia me expressar para as pessoas que não acolhiam quem eu era, como eu poderia me expressar, né? Então eu tive muita sorte de crescer cercada pela cultura popular, né, do Cariri, e crescer cercada por literatura, né? Meu pai e meu avô, eles são cordelistas, e eu cresci lendo os cordéis deles. Eu era a primeira pessoa que lia os cordéis deles quando ficavam prontos. E também a minha mãe, professora de ensino fundamental, e ela me ensinou a ler antes da época da escola. Ela lia para mim livros e eu decorava as histórias dos livros e lia para ela e falava para ela de volta. Então eu fui muito estimulada a me expressar pela escrita, pela oralidade da escrita. E então foi isso que eu encontrei, né, para fazer sentido nessa relação conflituosa, né, da minha cidade pequena, da minha região, do Cariri, né, são algumas cidades, e no que eu encontrava ali, e de como aquele lugar não me encontrava, né, que eu pensava isso, que eu não era encontrada. Né, isso mudou, porque hoje eu penso que eu só sou escritora, eu só sou quem sou, incluindo as coisas boas, incluindo as coisas que eu conquistei, incluindo eu estar aqui por causa do Cariri, né, porque foi lá que eu conheci o cordel, foi lá que eu conheci essas cenas, essas imagens, até mesmo as revoltas. Da revolta também brota vida, também brota inspiração. Então, foi por isso que eu escrevi. Isso tudo me fez escrever. Então, eu finalmente cheguei no lugar de ser muito grata e de ter, sim, uma dualidade de relação, mas uma relação muito bonita com essa terra. Muito bem, muito bem. E a Carmen agora vai contar para a gente a relação da literatura dela com o local de origem. Qual é o nome da cidade que você nasceu? It's Allentown, Pennsylvania, which is a very strange small town outside of Philadelphia, which is where I live now. And it's the suburbs, so it's halfway between a city and the country.
So if you drive in one direction, it's big buildings and prédios a altos, lot of crime, and muito it's just like a crime, very é different como place. lugar And then muito you go the diferente. other way, E na and direção it's just oposta corn é apenas milho, everywhere. milharal, até perder de vista. And when I was growing Então, up, quando eu cresci, it was strange because era my estranho father is porque not meu white, pai my mother não é is branco white. e minha mãe So sim. there was a lot Então of havia sort of strange tension that tensão happened, estranha que especially when we aconteceu, were very young, where principalmente people would quando say, éramos like, you crianças don't pequenas. Se belong você in não this part of pertence Allentown, nesta like, you parte de gotta go Allentown, to a você different tem que part mudar of de the city. bairro na cidade. And my father, E meu pai, my father meu had pai, my mother cut his a hair minha, on the stoop of a the minha house. mãe cortou o cabelo do meu pai na varanda. Ele tirou a camisa, estava bebendo vinho tinto, ouvindo salsa, e minha mãe estava cortando o cabelo. Ele dava tchau para os vizinhos. Então sentíamos muito isolados das pessoas em volta. E, de muitas maneiras, foi uma inspiração, porque não havia nada lá. Era muito chato, então tinha que criar as coisas e fazer as coisas acontecer. Tinha que contar histórias, construir coisas. Eu tinha que sair correndo. Nem era floresta ou mato, mas árvores, apenas um grupo de árvores. É como um reino inteiro. Eu criava reinos num pedacinho de mata. Então, criava aquele espaço mágico que eu queria na minha casa. E quando eu cresci um pouco mais, me dei conta que, de fato, em vez de ser chato, era profundamente cheio de fantasmas da industrialização, da colonização, os fantasmas também de terra arrasada e prédios que brotam daquela perda da terra. Havia muito aço e carvão na Pensilvânia que depois acabaram e sumiram e pararam o aço, as usinas de aço fecharam, e há lugares, não onde cresci, mas perto onde, por exemplo, há uma cidade na Pensilvânia que chama-se Centralia, e está queimando há 50 anos, porque o carvão por baixo da terra está queimando e fumegando há décadas. Então, essas fissuras na terra é como um inferno, você olha para baixo e a fumaça saindo da terra, do carvão queimando. Pensilvânia, como estado em Allentown, como cidade, são interessantes. Eu acho que ser chato, nada acontece aqui. Queria viver na Califórnia, gostaria que vivesse em algum lugar mais interessante, mas com o tempo me dei conta que, de fato, há muitas qualidades góticas daquele lugar. Muito bom. Também. Eu vou continuar com a Carmen para a gente já ouvir um pouco da sua obra, você fazer uma leitura para a gente agora, para a gente entrar um pouco nas particularidades desses livros. E ela vai ler um primeiro trecho do primeiro conto. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse passeio pelos gêneros e essa construção que ela faz. Podemos, Carmen? Podemos? Okay. I don't know if people are familiar with the urban legend of the girl with the green ribbon around her neck. I found that when my book was published internationally, that sometimes people didn't. I think it's more of an American story, but there's an urban legend in the American tradition. I think that comes from France, actually, and from the days of the guillotine, where there's a woman who has a ribbon around her neck, and it always is there, and she won't let anyone touch it. Que ela nunca deixa ninguém encostar. Eu não quero dar um Anyway, spoiler aqui, I just wanted to let you know. só para vocês se localizarem. This is the beginning of my story, The Esse é o Husband's início da Stitch. história chamada O Ponto do Marido. If you read this story out Se loud, você for ler please esta use história the em voz following alta, por voices. favor, use as seguintes Me, vozes. as Eu, a child, quando high-pitched, criança, aguda, forgettable. As a esquecível. woman, Quando the adulta, same. da mesma forma. The boy who will grow O into a garoto man que se tornará and be um my homem e será spouse, meu marido. robust with Repleta de serendipity. espontaneidade. My father, Meu pai, kind, gentil, booming, estrondosa, like your father, como a do seu pai or the man ou a you do wish homem was que your você father. gostaria que fosse seu My pai. son, Meu as a filho, small child, quando pequeno, gentle, suave, sounding with the como se faintest tivesse a of língua um lisps. pouco As presa. a man, Quando like adulto, my husband. parecido com a do meu marido. All other women, Todas as outras mulheres, interchangeable with my intercambiáveis own. com a minha.
No início, sei que o quero antes de ele me querer. Não é assim que se faz, mas é como vou fazer. Estou na festa de um vizinho com meus pais e tenho 17 anos. Bebo meia taça de vinho branco na cozinha com a filha adolescente do vizinho. Meu pai não percebe. Tudo é suave, como uma pintura a óleo fresca. O garoto não está voltado para mim. Vejo os músculos de seu pescoço e das costas, como ele quase não cabe na camisa abotoada, como um trabalhador braçal vestido para um baile, e prefiro os arrumados. E não é como se eu não tivesse opções. Sou bonita, tenho uma boca carnuda, meus seios saltam dos meus vestidos de uma maneira que pareço ao mesmo tempo inocente e perversa. Sou uma garota comportada de uma boa família. Mas ele é um pouco rústico, de um jeito que os homens às vezes são, e eu quero. Parece que ele poderia querer a mesma coisa. Uma vez ouvi uma história sobre uma garota que pediu algo tão repulsivo ao seu amante que ele contou à família dela e a mandaram para um sanatório. Eu não sei que prazer pervertido ela pediu, mas eu daria tudo para saber. Que coisa mágica seria essa, possível de se querer tanto a ponto de lhe isolar do mundo por querê-la? O garoto me nota. Ele parece meigo, encabulado. Diz oi. Pergunta o meu nome. Sempre quis escolher o meu momento e esse é o que escolho. Eu o beijo no terraço. Ele retribui o beijo, a princípio de leve, mas depois com mais força. E até abre um pouco a minha boca com a língua, o que me pega de surpresa. E acho ele também. Imaginei muitas coisas no escuro, na minha cama, debaixo do peso daquela colcha velha, mas nunca isso, e dou um gemido. Ele parece assustado quando se afasta. Seus olhos procuram algo por um momento até se fixarem na minha garganta. O que é isso? Pergunta ele. Ah, isso? Toco na fita na minha nuca. É só a minha fita. Passo os dedos pela superfície verde e lustrosa até chegar ao laço apertado que fica na frente. Ele estende a mão e eu a agarro e afasto de mim. Você não devia tocar nela, digo. Não pode tocar nela. Antes de a gente voltar para dentro, ele pergunta se pode me ver de novo. Digo que gostaria. Naquela noite, antes de dormir, eu o imagino novamente, sua língua abrindo a minha boca e meus dedos deslizam pelo meu corpo e o imagino ali, cheio de músculos e desejo de agradar. E sei que vamos nos casar. Carmen, você começou falando desta lenda da mulher que tinha uma fita e não podia tirar. A gente, nos seus contos, percebe que você faz esse trânsito pelo terror, pelo fantástico. E eu queria saber que referências que você usa para criar essas situações fantásticas, esse universo fantástico que mexe tanto com os nossos medos mais profundos, né? Mitos, contos de fada, psicanálise? Sim, eu brinco que eu leio as coisas. Eu assisto televisão. Eu não consigo assistir programa. O pior programa que você imagina. Eu assisto, eu tenho tantas ideias a respeito. Sempre. O que está acontecendo? Por que é estruturado assim? Como o programa foi feito? O que tem a ver com esses personagens, essas pessoas? Eu não sei se você tem Kitchen Night, Gordon Ramsay. Eu tenho tantas ideias sobre Gordon Ramsay, mais ideias. Poderia falar uma tarde inteira sobre Gordon Ramsay. Eu jogo videogames, as mesmas ideias, onde eu jogo, eu penso sobre as peças individuais e as partes. Eu brinco que eu sou uma vampira
eu pego e como eu posso usar isso no meu trabalho, como eu posso pegar essa maneira de ser, ou como o conto é organizado, e a sensação que me dá, o gênero, qualquer coisa, como eu posso pegar aquilo e tornar algo meu que eu possa depois usar para contar algo que eu acho que é verdadeiro, que é importante. Então, às vezes isso vem de conto de fadas e lendas urbanas ou mitos, às vezes vem de gêneros como ficção científica e fantasia, às vezes vem de filmes de terror, que é um gênero que eu adoro, filme de terror. Às vezes são programas de televisão, e no caso desse livro eu tenho todo um conto baseado em Lei e Ordem, basicamente porque eu estava assistindo Lei e Ordem, SVU, quando eu tinha uma febre alta e juntou tudo, meio alucinação. Depois eu quero, David Lynch faz Lei e Ordem, SBO. Então eu juntei isso tudo. Então para mim é tudo que eu toco, tudo que eu vejo, tudo que ouço. Histórias para mim são algo que eu posso pegar e usar para meus próprios fins, que eu gosto muito. E aí eu fico pensando que uma pessoa como você, que está olhando tudo e pensando e tendo ideias, o conto é uma plataforma muito interessante. Porque você pode, a partir dos contos, desenvolver muitas ideias. É por aí? Yes. It's funny because I took an art class in college, like a drawing class, and I wasn't very good. Disciplina de arte. Eu não era boa em arte, mas me relaxava. Eu não sou nunca relaxado, então eu fiz uma disciplina de artes, de desenho. A professora dizia, tem que gastar uma aula com um desenho, porque eu fazia um desenho, acabava. Eu fazia mais um desenho, eu fazia 50 em cada aula. Ela disse, pare tudo. Meu desafio para você é gastar uma aula com um desenho. Eu não conseguia. Então, sim, para mim, o conto é como um laboratório. Eu posso experimentar e brincar. Eu imagino como um poeta se sente, por exemplo, escrevendo um poema de maneira muito discreta, essa coisa que você brinca e faz aquelas coisas e passa para outra coisa. Então, não é que eu posso escrever um romance também, que é um projeto mais longo, mas eu fico entediada muito rapidamente. Eu não sei se consigo sustentar uma ideia durante um romance inteiro. Para mim, o conto é o formato perfeito. Você pode brincar. Eu quero apenas brincar. Então, é como o formato perfeito para mim. Obrigada. E você, Jarid, a gente está falando dos contos agora, como essa plataforma de você poder colocar em prática muitas ideias. Por que é que você editou esse primeiro livro de contos, né? Porque você já editou poesia, você já tem um livro de poesia, tem o cordel. O que o conto traz para você? Olha, na real, eu comecei a escrever esses contos no começo de 2015. Uhum. E eles... eu tinha essa ideia, né, uma ideia, e depois eu fui desconstruindo a ideia, principalmente quando eu comecei a reler os contos. Que aí, quando eu fui revisitar esses contos, eram 7 primeiros contos, eu percebi que eles estavam muito ruins. Eu tinha escrito muito mal eles, assim, pela minha perspectiva, claro, né? E, então, eu deixei eles lá e fui seguindo com outros livros. Quando eu peguei de novo, em 2016, continuava muito ruim, mesmo eu tendo reescrito. E aí eu reescrevi de novo. E aí dormiu. Depois, quando apareceu a minha conversa com a Alfaguara, eles não estavam ruins. E eu tive mais... eu já tinha uma ideia mais madura do que eu queria fazer, né? Então, a ideia, essa coisa mítica, ela era muito assim, eu vou contar o Cariri pelos meus olhos, esses olhos daquela mulher que eu falei, que nasceu ali, que tem esses conflitos e precisa mostrar o Cariri de uma forma X, mas eu quero também mostrar o Cariri pelos olhos das mulheres do Cariri, porque são mulheres
pouco ouvidas, né? E que sofrem muitos tipos de silenciamentos, né? Mas eu não queria fazer um estereótipo. Eu não queria cair nos lugares comuns e no que a gente vê geralmente sobre o sertão. Porque quando a gente pensa assim no sertão, o que vem assim a imagem é aquela coisa do chão rachado, do crânio da vaca, né, da casa de taipa. E eu nunca gostei muito de fazer as coisas pela tradição, do jeito normal, né? Você pode dizer normal. Eu queria subverter isso, assim como eu subverti minha relação com minha terra. E para mim não teria uma forma melhor de fazer isso do que por muitas personagens. Eu acho que o conto era a forma perfeita, o formato perfeito, porque ali eu poderia colocar muitas vozes. E como são muitas vozes, cada voz tem um jeito de contar a sua história, sabe? Eu conto a minha história do meu jeito. Ninguém sabe contar o que eu falo do jeito que eu falo. Ninguém sabe contar o que você fala do jeito que você fala, né? Outra pessoa pode contar a minha história, mas vai ser diferente, vai ter outra voz. Tudo bem, mas vai ser diferente. E eu queria que cada conto tivesse a própria voz de cada personagem. Então, num conto tem uma mulher idosa que é religiosa e experimenta uns comprimidos alucinógenos. Adoro essa. E nesse processo ela começa a alucinar e vê o céu e ela vai realizar o sonho de encontrar o Padre Cícero. E tem uma idosa lésbica. Tem uma transexual que o sonho dela é conhecer o Silvio Santos. E tem uns tá todo mundo rindo, mas tem uns contos bem mais tristes também. Então, tem essa variedade de humores, né? Dos mais engraçados aos bem mais tristes, das crianças às mais velhas, das mais ricas às mais pobres. Das que falam com sotaque, as que não falam tanto, porque cada mulher pedia uma voz e um jeito de contar. Eu não ia conseguir, Jarid, não ia conseguir fazer isso de outro jeito, né? Eu acho que os contos iam pintar um quadro perfeito disso. E eu gosto muito dessa coisa do coletivo, né? Tudo o que eu faço, eu penso no coletivo. De que forma eu posso transformar essa coisa que parece tão individual, tão ao meu respeito, que é ser escritora, em algo coletivo, né? E eu acho que esse livro é isso, é coletivo, é sobre as mulheres do Cariri, é sobre o Cariri, é sobre o Nordeste, é sobre as mulheres que eu espero ajudar a abrir portas para que outras mulheres se sintam motivadas a escrever. Então, por esse caminho aí das múltiplas falas e jeitos de falar, pelos contos, é por isso que eu penso que é a forma mais bonitinha. Agora, para falar, né? Porque você vai passear por outras formas também. Então, já que você falou tanto dos seus contos, por que você não lê um trecho para a gente agora? Vamos. Olha, gente, esse aqui eu falei de contos engraçados, esse não tem nada de engraçado. Infelizmente. Ou felizmente, depende da ótica, né? Vamos literária, lá. Política. Só uma semana depois, aliás, desculpem. Uma introduçãozinha para esse conto, já que a Carmen fez uma maravilhosa contextualização, né, gente? Não perca isso, por favor. É um conto sobre a relação de duas irmãs, né, que estão se descobrindo, crescendo. Um resuminho digno e não estragado. Só uma semana depois, chegou a notícia de que Juliana estava muito mal. Não de doença, estava muito mal porque nosso pai tinha tentado alguma coisa com ela. Aproveitou que ela estava sozinha em casa, de tarde, e quase foi longe demais. Não sei quão longe é longe demais, mas para mim não precisava caminhar muito. Imaginar a Juliana sendo forçada a qualquer coisa por nosso próprio pai era o mais horrível que poderia me surpreender. Foi pior quando ouvi minhas tias comentando detalhes. Na cama de casal, empurrou, puxou a saia, inventaram que estava sem calcinha, mas não estava, espalharam na rua inteira. Foi só porque ela gritou muito que ele não foi além, foi quase. Eu vomitei, tive febre de novo. Chorei tanto, não conseguia comer, fiquei mais magra, tenho certeza que encolhi.
E então acreditei na verdade que até hoje carrego, que é a verdade para mim mais absoluta. Se eu tivesse contado sobre Túlio, sobre a noite em que ele mostrou o pinto para mim, nada disso teria acontecido com Juliana. Porque o assunto dos pintos forçados contra meninas viria à tona. Porque seria uma polêmica, um falatório, uma acusação contra mim. Eu que seria a sem vergonha que estava sozinha com o menino. Não minha irmã que era safada porque estava sozinha com meu pai. Quantas vezes pedi a Deus, querendo voltar apenas algumas semanas e contar para todo mundo o que Túlio tinha feito. Segurar o rosto de Juliana com minhas mãos e falar para minha irmã que aquele menino que ela tanto gostava não valia nada, não valia Juliana. Ah, Juliana. Minha mãe deixou meu pai fora de casa por um tempo, mas depois permitiu que voltasse. Aí, todas as mães da rua proibiram que qualquer garota fosse amiga de minha irmã. Eu quis voltar, ser a amiga que ela precisava, mas vó não deixou. E se meu pai descontasse em mim? Eu não sabia, eu só queria minha irmã. Ela precisava não estar só. Soube que vinha descendo a rua com uma sacola de pães e uma menina que não gostava dela gritou: "Pelo menos meu pai não é estuprador." Não faço ideia de onde isso veio, o que causou a briga, se isso foi completamente gratuito. É claro que foi. Eu também confiava no meu pai antes disso acontecer. Tudo virou uma água preta de esgoto na minha vida. Não se passavam muitos dias, mas eu sentia como se fossem meses. Cada hora que Juliana não estava comigo, que eu não sabia dos seus sentimentos, do seu bem-estar físico, eu queria morrer. Se eu morresse, talvez Juliana me perdoasse, por ter passado a impressão de que eu queria Túlio e por ter escondido o que Túlio realmente fez. Eu teria salvado minha irmã, eu teria. Mas quando ela chegou na casa de vó, não parecia me odiar ou achar que eu era responsável por tudo que aconteceu. Não sei se ela pensava em Túlio, se a cabeça dela tinha espaço para isso. Eu olhei para os olhos da minha irmã e vi uma Juliana ainda mais velha do que aquela que eu conhecia. Não era mais a garota que tinha muita força. Era uma casa quebrada, era uma casa com telhado quebrado, mas com gente ainda morando dentro. Então, a gente vai falar dessas violências cotidianas, as negociações cotidianas que as mulheres têm que fazer para estar nesse mundo, para ter esse corpo no mundo, né? Então, eu queria de vocês duas saber esse interesse de falar sobre essas violências, esses traumas que as mulheres sofrem, resolvem ou não resolvem, porque no conto de vocês, nos contos, nos livros, a gente tem múltiplos traumas, diversos, e mulheres diferentes tratando deles de formas diferentes. Falem dessas motivações para a gente, por favor. Bom, eu cresci assistindo mulheres sofrendo traumas. E sofri meus próprios traumas. E uma coisa que eu aprendi assistindo essa passeata de traumas foi que a gente continua vivendo como uma casa com telhado quebrado e a gente ainda mora dentro. A gente continua a despeito disso e, quando tem muita sorte, vai tratar disso na terapia, vai procurar ajuda. A maioria das vezes não tem quem ajude dessa forma, né? A gente vai ressignificando as coisas. E é importante por isso que é importante ter esses veículos, esses caminhos de tratamento, como a arte, para você expressar e exorcizar os traumas, né? E escrever sobre esses temas, né? Sobre violência, sobre abuso sexual, sobre homofobia, sobre abuso infantil,
sobre depressão, sobre suicídio. Eu gosto desses temas, não porque são temas gostáveis, adoráveis, bonitos, mas porque são questões que todos os seres humanos têm em comum, eventualmente. Não porque todo mundo sofre essa ou aquela violência, mas porque a dor, o trauma, ele está presente na vida da gente, a angústia está presente na vida das pessoas. Eu gosto muito, eu já falei isso 1 milhão de vezes, eu gosto muito de Sartre, do existencialismo, e essa angústia é uma característica humana, está presente na vida. A gente tem essa angústia, a gente não sabe o que fazer com ela. E escrever sobre isso tem uma beleza de nos unir. Então, você lê um livro que tem só mulheres protagonistas e qualquer pessoa pode encontrar ali características e sentimentos e questionamentos que também ressoam e também entram profundo em si próprio, porque ali tem qualidades humanas, sentimentos humanos, dores reais que pulsam, E quando você consegue fazer esse contato pela escrita, é até mesmo uma forma segura que você tem de lidar com as suas dores, Uma forma um pouquinho afastada, mas nem tanto. Porque a literatura te puxa, Claro. Você não só poetiza, você mergulha. Então, eu sempre gostei disso, na poesia, nos contos, no cordel. Eu acho que qualquer linguagem é uma linguagem que a gente pode tratar desses temas. E acho que eles são temas sempre políticos. Eu acho que toda literatura é política. Mas trazer as mulheres e trazer as vozes, não como vítimas incapazes e submetidas e falando eu sou coitada, não, mas como pessoas que continuam e que vivem vidas, muitas vezes vidas que florescem, ainda que o trauma esteja lá, ainda que o corpo tenha sido violentado, A gente mora na casa com o telhado quebrado e vai tapando as goteiras. Carmen, a experiência de ser mulher no mundo também é um foco do seu trabalho, Yes. Sim. I feel like Sim, I feel very similarly eu me sinto de uma maneira muito semelhante ao que ela disse, especialmente quando eu escrevo sobre o corpo queer, o corpo da mulher. Eu penso sobre a maneira como o corpo das pessoas, enfim, os corpos são as terras, territórios, todos temos diferenças, mas compartilhamos isso em comum. Nosso cérebro está preso no nosso corpo, ninguém tem um cérebro numa jarra, num pote. E o seu corpo é uma espécie de território no qual você navega com as palavras. E eu acho que eu gosto de andar nessa linha entre reconhecer o sofrimento do corpo oprimido, ao mesmo tempo em que eu reconheço a alegria desse corpo e a alegria da sobrevivência, mas também reconhecendo como todo mundo sobrevive. E isso é muito difícil de fazer, especialmente com essa escrita queer. Durante muito tempo, só havia histórias que apenas as pessoas queer podiam contar, histórias com homofobia, violência, ou se assumir, ou sair do armário, enfim, e crimes. Isso era a maneira como você entendia entrar em contato com histórias de pessoas LGBT. E para mim foi muito interessante também perceber que tem esse sofrimento como parte das suas vidas, mas também tem a alegria. E uma vez disseram para mim, às vezes você é gay e um fantasma aparece. Mas essas coisas não estão relacionadas. Você por acaso é gay e por acaso aparece um fantasma, não quer dizer que as coisas estão relacionadas. Então, esse navegar entre as duas coisas é importante, mas é difícil de fazer, porque eu não quero me concentrar somente no sofrimento, mas eu tampouco quero não falar sobre ele.
E acho que tem algo realmente bonito sobre o fato de que quando você lê um livro, você está tendo acesso a uma bela conexão que acontece entre o escritor. Talvez você nunca conheça quem foi o escritor, talvez ele nem fale a língua que você fala, talvez o autor esteja morto há muito tempo antes de você nascer, mas existe essa viagem no tempo que acontece, um portal que se abre entre você e esse escritor ou escritora, de onde quer que eles tenham escrito e o que quer que eles tenham escrito. E isso, na verdade, é super rico. Há pouco tempo, eu estava escrevendo uma introdução para um romance feminista, escrito em 1899, e tem uma frase que eu jamais vou esquecer, e eu choro quando eu penso nisso. Ela está aprendendo a nadar, e ela é uma mulher já adulta e está tendo dificuldades para aprender, e ela diz para si própria: pense em todas as vezes que eu perdi a chance de mergulhar como bebê, de nadar como bebê, e eu acho que o que me marcou foi ela dizer: pensa em todas as vezes que eu perdi, eu vivi essa vida e tem tantas coisas que eu perdi, e agora ela é uma mulher, mãe, etc. Em 1899, eu acho que é sempre ruim ser uma mulher, mas era pior em 1899, se você quiser pensar assim. Então eu estava lendo essa obra em 2018 e aqui estou eu, tendo acesso a essa dor através do tempo, acessando o que essa mulher sentiu. E acho que tem algo muito importante sobre isso, não somente com relação a você ter acesso à dor de alguém, mas também tem o humor. E eu gosto, então, de pensar no corpo dessa forma, como um lugar que é tanto um lugar de prazer, como um lugar de dor, um lugar de alegria, mas também de perdas e de cicatrizes. E parece muito mórbido, mas olha, eu juro que eu sou uma pessoa muito feliz, mas não é essa a questão, mas é que eu acho que você tem que pensar dessa forma, porque todos nós vamos morrer e todos vamos experimentar sofrimento em nossos corpos, e nossos corpos serão sempre essa coisa ao redor da qual nós escrevemos, e serão assim até o fim. A não ser que inventem um pote para botar o cérebro. Então, sim, é isso. E eu sinto que a minha escrita vai nessa direção, dessa ambiguidade, dessa contradição do corpo, que é muito importante, e era o que eu queria fazer no meu trabalho. Muito bem. E aí, pensando na sua obra, Carmen, nesse livro, a gente... Essa sua plataforma do terror, da fantasia... Parece que se encaixa muito bem na hora de você contar essa história para a gente. O humor também. Isso se encaixa muito bem na hora de contar e de você conhecer essas personagens e entender esses traumas. Esse gênero que você conseguiu fazer esse casamento muito perfeito. Oh, yes. Well, sim, eu sinto que, para mim, especialmente com terror, eu acho que é o gênero perfeito para ser ao mesmo tempo engraçado e um pouco assustador. E eu acho que ele pode ser muito subversivo também como gênero, porque tem tantas expectativas e tropos. Isso eu acho que muitos gêneros têm, quando tem os tropos e quando tem as expectativas, e você está tentando entender como você pode controlá-lo e aí, enfim, direcioná-los para algum lugar específico, assim, especialmente terror, ficção científica, fantasia e contos de fadas são ferramentas com as quais eu gosto de realizar esse movimento. Jarid, essas mulheres que você mostra para a gente nos seus contos, as mulheres do sertão do Cariri, você foi levantando essas histórias a partir das suas vivências e também a partir de pesquisas, porque eu sei que você voltou para o Cariri e voltou, porque você mora em São Paulo, mas e você volta para lá para olhar de novo, para olhar com um distanciamento. Essa construção dessas mulheres passa por essa pesquisa e pela sua vivência também. Muita coisa que tem no Redemoinho Dia Quente está muito ligada e emaranhada com as minhas memórias. Principalmente as memórias de criança, né? Os cenários, as ruas, as cores.
as brincadeiras das personagens crianças, as comidas, né? Comida, todo mundo que vai ler o livro vai ver que tem comida pra caramba. A sensação de viver em vários mundos, porque minha família materna é evangélica, minha família paterna é católica, e eu estava ali sempre transitando. A minha tia-avó tinha um rancho de romeiros, ela sendo evangélica. Então, eu estava ali dentro, vendo toda essa situação na Praça da Matriz, onde os romeiros estão lá mais, sabe? E o que me encantava muito nessa coisa era que as pessoas sempre vêm, me encantava e me encanta, sobretudo agora, né, olhando, que as pessoas olham para a experiência da Romaria como uma coisa muito triste, né, devido a esse sofrimento. E eles vêm com doenças e pedindo milagres, e a viagem é penosa, mas eles chegam lá na estátua do Padre Cícero e rodam em volta da estátua e assinam o nome. E isso é um movimento de vida para mim, né? De acreditar, de vida. E para mim essas memórias foram memórias de vida, né? Foram bonitas, independente do tom que o conto tinha e de qual era a personagem. Tá. Foi uma experiência de escrever um livro vivo. Então, depois que eu fui criando essas personagens, né? E eu tinha uma certa variedade. Eu já tinha as idosas, eu tinha várias idades e contextos, né? E eu já tinha a personagem transexual, foi uma das primeiras que eu escrevi. Eu não estava satisfeita, porque eu gosto de ter um monte de coisa. Eu prefiro tirar coisas do que faltar e eu ficar desesperada. Então, eu fui lá no Cariri em novembro do ano passado e eu fui com a câmera e tirei muitas fotos, né, de coisas que me chamaram a atenção e que eu nunca tinha olhado direito, né? E a minha intenção era fazer alguma coisa com as fotos. Vai acabar que vai ser uma exposição fotográfica no lançamento em São Paulo, dia 18 de julho. Todos convidados. No Centro Cultural São Paulo, momento show. Então, foi muito bonito, porque eu olhei para aquelas fotos e eu pude enxergar muito além, sabe? Ver as casas, ver as cores. As cores do Cariri são muito bonitas, né? E por muito tempo eu vi as cores das outras cidades, como eu vejo as cores de Paraty, ou quando eu fui para outros países e vi as cores, e eu valorizava as cores dos outros lugares e não aquelas. E agora eu amo aquelas cores, né? E isso me trouxe muitas personagens, as mulheres que eu via na rua, me deu muitas ideias, né? Eu acho que esse é um exercício bom de fazer, você se colocar como observador, saber que você é parte daquilo, mas que você também pode sair um pouquinho, né? Dar licença. Deixa eu dar licença aqui para essas pessoas existirem, passarem, me contarem. Eu quero ouvir. Vamos fazer o exercício de ouvir. Vamos escutar os outros. Isso só acrescenta. Vamos ouvir os outros. Porque olha o que pode sair disso. Pode sair um livro, pode sair um mestrado. Vamos defender as universidades públicas. Vamos... Vamos ouvir. E a gente ouve a voz dessas mulheres, muitas mulheres, e elas têm voz no seu livro. E você foi inspirada? Agora eu vou apelar, porque você está chorando, eu já vou dar aquela apelada. Você foi inspirada pela Conceição Evaristo. Aí já apelação. Apelação. Vocês conhecem a Conceição Evaristo, né? Uma escritora mineira maravilhosa, que deveria estar na Academia Brasileira de Letras. Que faz diferença e fez diferença na vida de muitas leitoras aqui no Brasil, de muitas leitoras e muitas mulheres negras. E eu queria dizer, queria que você falasse sobre isso. Por que é que a Conceição Evaristo virou essa chave para você? Te ajudou a ser escritora? Eu cresci lendo muito, né? Lendo. E eu li os livros do meu pai, porque lá no Cariri não tinha livraria quando eu era criança. E tinha os sebos com livros didáticos. Então, eu li os livros do meu pai, que eram livros escritos por homens. E sou muito grata por isso, porque eu li Drummond, Ferreira Goulart, Leminski e A Minha Paixão, que é Augusto dos Anjos. E foi maravilhoso, mas eu não lia mulheres, muito menos mulheres negras, né? Acho que na minha cabeça uma escritora negra nem existia.
Eu também não me pensava nesse lugar colocado, bem localizado racial. Eu sabia que eu não era branca, porque eu passei muitas situações de racismo na infância, na adolescência, mas foi só quando eu comecei a me envolver com um movimento de mulheres negras que elas me falaram que eu era negra e eu acreditei, eu confiei, eu ouvi, aprendi. Então, eu comecei a pesquisar. E nas minhas pesquisas, a primeira escritora negra que eu li na vida foi a Conceição. O que é feliz e triste, porque eu tive que ser adulta, eu tinha uns 19 anos quando eu conheci a Conceição, mas também foi uma sensação de liberdade e de encontro, eu não gosto dessa palavra, mas de autorização. Ela tudo bem, ela me autorizar, eu deixo. Que foi incrível, porque eu vi a literatura era tudo para mim, mas eu nunca achei que eu pudesse ser escritora. Eu nunca vi ninguém parecido comigo que fosse escritora, nem na aparência física, nem daquele lugar, daquela situação. Então, quando eu vi Conceição, e junto com ela apareceram várias outras, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves, e aí vieram a Toni Morrison, e eu descobri isso tudo e eu pensei, poxa, talvez eu possa compartilhar as coisas que eu escrevo, eu não tô condenada ao silêncio. Então, você apelou. Apelona. Não está. Carmen, eu vou fazer uma declaração de amor a você agora. Você me arrebatou de um jeito. Eu li várias vezes o livro, o primeiro conto várias vezes. E é um livro que me levou para muitos lugares diferentes, assim, de tristeza, de alegria, de entendimento comigo mesma, as questões da maternidade. Eu tenho um filho pequeno de 4 anos, esse primeiro conto mexeu comigo. E é isso, nós somos leitores, vocês sabem que relação que a gente tem com os livros, né? Tem livro que parece que ele aparece na sua vida no momento que você precisa dele. Ficou meio religioso isso, né? Mas vocês entendem, vocês estão entendendo. E aí, muitas sensações com esse livro, inclusive, é um livro que me deu muito tesão. Ué, vocês leram já? Deu? Essa é a ideia. E você descreve maravilhosamente cenas de sexo. Cenas de sexo que são, de alguma forma, comandadas pelo olhar feminino. É um outro jeito de ver o sexo. Eu queria que você falasse sobre essa sua escrita e dos desejos. E conta pra mim. Porque nesse livro aqui eu tenho listas de coisas legais que eu gosto. E é assim... Cenas da primeira vez de livros. É difícil a gente ter a primeira vez de uma mulher de escrita, assim. Esse aqui é a minha top. Primeiro lugar. Primeira vez de uma mulher. Por favor, leia Carmen Maria Machado. Carmen, por favor. Okay. So, writing about desire, I think, Escrever sobre o desejo. Eu acho que é tão interessante, porque quando você cresce, você se acostuma com... Bom, se você ler sobre sexo, você vai ler a partir de uma perspectiva de um homem heterossexual. Então, muitas ficções vão ter cenas de sexo, mas eu não me reconheço nelas. Ou então, eu vou ficar assim, tipo... que saco! É tão ruim. E uma vez eu tive um professor que disse para mim que você deve sempre dar aos seus personagens uma deitada na cama. Eles precisam ter um pouco de sexo. E eu pensei, nossa, isso é ótimo. E aí eu pensei em escrever sobre sexo e o que isso significa, o que desejo como ele poderia aparecer, e também um desejo queer, um desejo entre duas mulheres, por exemplo, que é algo que muitas vezes, mesmo quando eu vejo,
é sempre de uma forma muito eufemística ou muito distanciada, tem essa sensação de distância. E é engraçado porque há muitos filmes que agora têm sido lançados nos últimos, 10 anos, mais ou menos, que são sobre lésbicas, mas que foram dirigidos por homens heterossexuais. Você sempre sabe se foi um homem heterossexual que dirigiu um filme sobre lésbicas, porque olha o que acontece na cena. Tem sempre essa sensação de distância e estranhamento com relação ao que aparece na história. Então, eu acho que sexo é uma parte muito importante da experiência humana, é algo importante de se escrever a respeito, é importante também, nas minhas histórias em geral, é importante colocar o sexo como algo central, muitas vezes, colocá-las como peça central no sexo, também pensar o sexo queer, e como ele pertence no cânone dessa literatura, e também pensar sobre as leitoras e leitores e o papel que elas desempenham. Se eu disser que eu não estava tentando excitar, eu estaria mentindo. Mas tem muito sexo nesse livro, mas na verdade há diferentes registros emocionais em cada uma das cenas. Às vezes são muito tristes, mas tem sempre algum grau de prazer, e isso é muito importante para mim. Eu quero tá ok escrever uma cena onde tudo é maravilhoso, tudo é ótimo, o sexo é maravilhoso, ninguém está se machucando e simplesmente viram para o lado e there we go. Então, sempre foi importante para mim isso. E pensar o desejo também como algo político. Como o desejo é sentido, qual é a cara do desejo, quem é que vai experimentar o desejo, a maneira como nós falamos sobre ele, mesmo nos Estados Unidos, há essa coisa interessante que acontece, que tem o mês do orgulho, em que as pessoas dizem, olha, pode haver orgulho, as paradas do orgulho gay, mas se tiver crianças, nós não podemos ser muito sexuais, porque as crianças não podem ver nada muito sexual. E isso é literalmente assim, tipo, olha só, o orgulho, a parada gay, tem tudo a ver com o fato de que o corpo foi historicamente, o corpo queer foi historicamente subjugado e criminalizado, e a parada do orgulho é justamente o oposto disso. Então, se você vai levar seus filhos ou não para a parada, o problema é seu, mas não pode vir alguém de fora e dizer, olha só, mantenha limpo. Qual é o objetivo? Qual o sentido disso? Então, sim, eu sinto isso muito importante de ser pensado como algo político e também pensar o prazer como político. E acho que as pessoas não pensam dessa forma no prazer. E é interessante porque eu torno o sexo presente muitas vezes no meu livro, e eu mostrando mulheres tendo orgasmos e mulheres juntas numa relação homossexual, e eu acho que isso não deveria ser assim, tipo, oh meu Deus, o exemplo desse ano da mulher que escreve sobre sexo, não deveria ser assim, deveria ser algo que está presente em toda parte e que a gente poderia encontrar em qualquer lugar. Então, para mim, como eu disse, o desejo é para mim algo carnal. E quando eu escrevo uma história, é divertido colocar uma cena de sexo. Eu curto isso e eu fico, ai, que bom, legal, gostei. E eu fico, talvez outras pessoas tenham a mesma reação que eu tive. E isso é interessante. Jarid, você não adora esse primeiro conto também? O conto da... Amo. É um dos favoritos. Então, vamos... a gente estava falando dessas cenas mais eróticas, e aí você pode fazer uma leitura pra gente. Haha! Vamos lá! A gente... Ai, ai... Que gracinha. Pra que eu falei isso, gente? Ridículo. Yeah, if there are children here, cover their ears. Ok, crianças na sala, cubram seus ouvidos. The scene that I'm about to read is a cena que eu vou ler é a cena imediatamente seguinte à anterior. É a continuação. Só para lembrar, na última cena ela falou no final, eu sei que vamos nos casar. Começando a nova cena. Nos casamos. Quer dizer, vamos nos casar, mas primeiro ele me leva em seu carro no escuro até um lago com uma margem pantanosa da qual é difícil se aproximar.
Ele me beija e agarra o meu seio. Meu mamilo endurece sob seus dedos. Não tenho realmente certeza do que ele vai fazer antes que faça. Ele está duro, quente e seco, cheira a pão. E quando me rompe, eu grito e me agarro a ele como se estivesse à deriva no mar. Seu corpo se prende ao meu e ele empurra, empurra. E antes do fim, ele sai de dentro de mim e termina coberto com meu sangue. Fico fascinada e excitada pelo ritmo, pela sensação concreta da sua necessidade, pela clareza do seu alívio. Depois, ele se atira no banco e posso ouvir os sons do lago. Mergulhões e grilos e algo que soa como um banjo sendo dedilhado. O vento sopra mais forte saindo da água e esfria o meu corpo. Não sei o que fazer agora. Sinto meu coração batendo entre minhas pernas. Dói, mas imagino que a sensação poderia ser boa. Passo a mão sobre mim e sinto traços de prazer vindos de algum lugar distante. A respiração dele fica mais lenta e percebo que está me observando. Minha pele brilha sob o luar que entra pela janela. Quando o vejo olhando, sei que posso agarrar aquele prazer com as pontas dos meus dedos, roçando a extremidade do barbante de um balão que quase voou para longe. Puxo e gemo e desfruto da sensação devagar, com calma, sem parar de morder a minha língua. Preciso de mais, diz ele, mas não se levanta para fazer nada. Ele olha pela janela, assim como eu. Qualquer coisa poderia se mover lá fora na escuridão, eu penso. Um homem com um gancho no lugar da mão, um caronista espectral repetindo eternamente a mesma viagem, uma velha invocada do descanso de seu espelho pelas cantigas de crianças. Todo mundo conhece essas histórias, isso é, todo mundo as conta, mesmo que não as conheça, mas ninguém acredita nelas. Seus olhos percorrem a superfície da água e recaem sobre mim. Me conte sobre a sua fita, diz ele. Não tem nada para contar. É a minha fita. Posso tocar nela? Não. Eu quero tocar nela, ele diz. Os seus dedos estremecem um pouco e fecho as pernas e me sento direito. Não. Algo no lago sai da água se contorcendo e cai com um baque molhado. Ele se vira ao ouvir o barulho. Um peixe, diz ele. Algum dia vou lhe contar as histórias sobre esse lago e suas criaturas, digo a ele. Ele sorri para mim e esfrega o maxilar. Um pouco do meu sangue acaba espalhado por sua pele, mas ele não nota e não digo nada. Eu gostaria bastante de ouvir, diz ele. Me leve para casa, digo a ele. E como um cavalheiro, ele me leva. Eu me lavo naquela noite. A espuma macia entre as minhas pernas tem cor e cheiro de ferrugem, mas estou mais nova do que nunca. Tem uma pergunta aqui para vocês duas. Vocês mostram os seus escritos para outras pessoas nesse processo de escrever, nesse longo processo de escrever essas cenas, esses contos? Vocês compartilham? Quer começar com você, Jarid? Pode ser. Mostro. Tem um grupo maravilhoso que eu inventei em 2015. É maravilhoso não é porque eu inventei, não. É porque se tornou maravilhoso. Chama Clube da Escrita para Mulheres. Acontece lá em São Paulo, gratuito. E a gente se encontra para mostrar as coisas que a gente escreve e fazer exercício de escrita. E é uma rede, tipo, um grupo de troca, de fortalecimento entre mulheres que escrevem. Então, começa daí. E também mostro para pessoas pontuais, assim, que eu acho que tem a ver com aquilo que eu estou escrevendo. No caso do Redemoinho Dia Quente, eu mostrei para um amigo do Instagram, que a gente nem tinha intimidade. Só que ele só lia coisa legal, assim, lia muito conto. Eu perguntei, você quer ler meus contos? E dar opinião, né? E ele quis, e ele me deu opiniões muito boas e me ajudou a fechar coisinhas. Uau, que legal. E eu sou eternamente grata, é uma pessoa maravilhosa. Depois teve um amigo meu, Victor, da Bahia, que eu estava ali teimando com minha editora para tirar um conto.
E aí eu mandei para ele, perguntei, você acha que esse conto tá assim como eu tô achando? Aí ele leu e falou, acho. Aí, então vamos tirar mesmo. Aí tirou. Carmen, você mostra os seus escritos? Sim, eu tenho essa regra de que eu tenho que chegar em algum ponto antes de qualquer pessoa ler. Eu chego num esboço, mas com todas as peças já ali, mesmo que ainda não acabadas, de forma que quando alguém leia, entenda o que está acontecendo, porque senão durante muito tempo eu fico escrevendo pequenos trechos, pequenos pedaços e só depois é que eu vou definir aonde que eu vou encaixar todas essas partes. E na verdade fica como um mosaico de muitas peças. Mas uma vez que eu tenha esse esboço, aí eu tenho minha editora que lê, e ela é uma excelente escritora também, e ela sabe também quais são todos os meus maus hábitos, então ela é uma editora muito boa para mim, e eu compartilho com ela, e é sempre muito interessante, porque para ambas, o nosso objetivo quando escrevemos é ser capaz de compartilhar. Então, ok, eu vou terminar esse esboço hoje, porque a Val vai ler. Na verdade, eu leio em voz alta para ela, e tem esse processo onde você tem uma primeira revisão, né, que é a leitura dela. E algumas vezes eu tenho alguns amigos, eu tenho esse amigo que é super brilhante. Ele consegue simplesmente olhar uma história, ver uma história, e é impressionante. A gente não pode assistir filme junto porque ele simplesmente sabe tudo que vai acontecer muito antes, mas muitas vezes ajuda. Então, eu tinha uma história na qual eu estava empacada, alguma coisa estava faltando, eu passei a história para ele, e ele mandou para mim de volta em 2 horas dizendo, já entendi, E ele simplesmente consertou a história, e eu disse obrigada. E também na minha editora, eu compartilho, enfim, com a minha editora, mas também na revista. No passado, eu tinha um formato mais de workshop com um grupo de pessoas com quem eu compartilhava, mas eu sinto que eu preciso de algumas vozes diferentes, mas muitas delas eu internalizei. Eu acabei ficando boa na identificação de problemas, eu mesma identificando eles na leitura, mas sempre é bom ter alguém que ajude, sim. Muito bom. Carmen, a gente não falou não falou muito da sua origem latina, da sua família, da origem cubana, né? E eu queria saber se existe alguma influência dessa herança latina na sua escrita, se você reconhece isso. Yes, so sort of from 2 different places. So my grandfather, who actually just died very recently, who is from Cuba, was a prodigious storyteller. And so growing up, he would tell us these stories that were very distinctly Cuban in that they were very funny and very sad at the same time. So he would tell a story where he was like, well, once when I was young, I had this pet rooster, and then one day we couldn't find the rooster, and then we were eating dinner, and Mom was like, we're eating your rooster. And he would tell us that story, and I was a small child, and I was like horrified at the story that he would tell us. And every story he told was like that. Like, they were always very funny and very sad at the exact same time. And there was something about that sort of sensibility that I think really influenced my writing and really spoke to me. And I think you can see it in my work. I think that sort of way in which things are very funny and very sad at the same time is something that I think I do a lot in my writing. And then also, when I was younger, I had this really wonderful teacher. Eu tinha esse professor ou professora excelente. Nós líamos muito nas aulas de inglês no ensino médio. E nós líamos grandes autores como Shakespeare, Stanway e etc. Mas ninguém de cor, ninguém diferente desse mainstream. E aí, um dia, essa professora chegou com uma pilha de livros para mim e falou, olha, eu estou percebendo que você fica zangada a maior parte dos tempos com as escolhas, né? Então ela pegou e me botou aquela pilha de livros na frente e tínhamos ali, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, e eu nunca tinha experimentado esse tipo de realismo mágico nessa forma,
em que a magia existe nesse espaço limiar e eu nunca tinha, na verdade, experimentado isso quando criança. A ficção científica era muito mais relacionada ao futuro, a algo tecnológico ou de outro mundo, mas tem alguma coisa nesse realismo mágico que traz esses planos da magia e da realidade para o mesmo lugar. E isso realmente me tocou muito e eu adorei e entendi que era uma tradição cultural específica. Evidentemente, ele era colombiano, não era exatamente a minha cultura, mas eu fiquei muito interessada na forma como nós tínhamos ali uma linha de contação de história que se desenvolvia de uma maneira que era muito interessante para mim. E isso me deu uma nova forma de olhar para o mundo e olhar para como você pode contar histórias interessantes. E para mim era como, ok, você faz uma perfuração na realidade, deixa a magia entrar, as coisas, os fantasmas e etc. E você acredita que isso tudo é verdade. Tem algo bonito nisso, algo belo. E foi a primeira vez que eu senti isso. E eu li e pensei, nossa, esse livro foi publicado antes de eu nascer, mas eu pensava, nossa, eu não sabia que a gente podia fazer isso, eu não sabia que a gente tinha permissão para fazer isso. Então foi muito importante para mim. Sempre que eu penso nessas tradições antigas do meu avô, essa mistura de humor e tristeza, e essa tradição do realismo mágico, eu sempre vejo como influências no meu próprio trabalho. Obrigada. Jari, de alguns dos seus contos, a gente também tem esse passeio pelo fantástico, né? Também é um lugar que você habita. E também tem uma liberdade que eu acho que da sua escrita você traz da poesia, assim, também para fazer com que a gente circule por outros espaços, né? Eu acho que isso é uma influência muito forte do cordel, né, da própria poesia em si, porque foi o que eu cresci lendo, né? Até hoje é meu gênero literário predileto, a poesia. Então, eu não sei se eu tento, mas acaba que sai tudo muito poético, eu acho, me digam depois. Mas é realmente uma influência muito, muito grande. A gente já está aqui no final da mesa e faltam 2 minutinhos. E eu acho que eu queria encerrar com uma leitura sua, que você tinha separado uma coisa tão linda para a gente. Ok. Vamos nessa? Vamos lá. Esse conto é um conto que questiona um pouco depois vocês pesquisam, o dizer que o Ceará é a terra da luz. Eu ouvi e li, porque me disseram, que essa terra foi mais iluminada do que as outras, já que os corpos navegados foram libertos 4 anos antes do demais. No entanto, meus ouvidos captaram superficialidades, nomes raspados, milhos restantes para galinhas depenadas. Por bastante tempo, contado em calendário, não consegui me lembrar de nome, de quem liderou o quê, de quem fez, deixou de fazer, onde ou quando e por que o Ceará ou o Cariri tinham a ver com isso. Eu nunca levantei a mão durante uma aula e perguntei: professora, existiu escravidão no Cariri? Quem foi dono de escravos no Cariri? Mas meu queixo me serve, não é trêmulo, e minha língua conhece toda sorte de habilidades. Meus joelhos são duros e cuidados com cremes que custam mais de R$50. As minhas digitais, elas são tecnologias selvagens que desbloqueiam mensagens, segredos, ofensas, tratados, reconciliações, números que pagam. Eu não devo os líquidos do meu corpo a ninguém. Quando vomito, tenho minhas razões, mas sou bicho. E quando entro no recinto, os mínimos besouros batem suas asas translúcidas em inconveniência. Eu gostaria de perguntar agora, mas hoje estou longe de todos. Mudei minha casa para um mundo de chão rachado e convidei uma equipe de filmagem da televisão. Os jornalistas chegarão amanhã e logo todos verão imagens de minha vaca morta e de meu mandacaru. É nele que coço a minha consciência. Portanto, sinto muito, mas não posso levantar a questão e pedir uma lista histórica de famílias que enriqueceram com os corpos negros torturados.
Não posso usar minha aparência intimidadora, poderosa, minha altíssima figura e minhas belas garras tingidas para mandar que tornem as informações acessíveis. Eu vou ficar aqui, deitada no meu chão rachado. Meu corpo está entregue aos graus do que não enxerguei. Aquece meu corpo, me queima os fatos, me exibe monstruosa e com dentes pontiagudos. Esses 2 seios à mercê da gravidade de quem sou. E um cabelo que espero me faça sombra. Foi um prazer ouvir, conversar com Carmen Maria Machado e com Jarid Arraes.